Olá, seja bem-vindo à ACRcast. Eu sou Célia Carvalho, professora, empreendedora e fundadora da ACR Educação. Aqui nesse espaço passarão diferentes profissionais que trarão suas vivências, suas experiências para compartilhar aqui conosco. Nós já tivemos médicas, psicólogas, professoras psicopedagogas falando da questão da inclusão. E hoje nós teremos uma mãe atípica que veio aqui para poder trazer as suas vivências também, suas experiências, suas dores, para compartilharmos conosco, porque assim a gente vai ter a visão de ambos os lados. Então hoje eu estou aqui com a Cristiane, seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Célia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar podendo expor a minha vida. Bacana. Cristiane, eu gostaria que você iniciasse se apresentando, falando a sua formação, com o que você trabalha. Eu sou bióloga, trabalho no Instituto Butantan há mais ou menos 16 anos. Eu trabalho diretamente com animais, eu sou funcionária pública. Na minha vida mãe atípica, isso me ajuda muito. Por conta de flexibilidades, né, de horários, a gente pode entrar mais tarde, sair mais tarde, é diferente de um regime CLT, né, então eu acredito que isso me ajuda muito ainda a continuar no meu emprego, porque eu sei que é bem complicado para as mães se manterem no emprego, sendo mães atípicas. Cristiane, quando que você começou a perceber que existe algo diferente no desenvolvimento dos seus filhos? Então, logo que eles nasceram, a gente começou a perceber que eles não respondiam muito a estímulos, né? A gente olhava para eles, eles não olhavam, não fixavam olhares, não tinham interação social. A gente fazia brincadeiras com eles e eles não interagiam com a gente. E aí vem essa questão foi passando o tempo, né? Entrou a pandemia, porque eles nasceram bem no final de 2019, março de 2020 já entrou a pandemia. E aí, quando eles estavam nessa fase de desenvolvimento de 6 meses, a gente percebeu que eles começaram a engatinhar. Eles não perderam muitos marcos, mas a gente começou a perceber que quando eles foram começar a andar, eles andavam muito na ponta dos pés. Eles tinham essa questão o Leonardo, né? Porque eu tenho 2, são gêmeos. Leonardo os dois têm 6 anos, Leonardo é grau 3 e a Mariana é grau 1. Leonardo, ele tinha muitos flaps, né, nas mãos, tinha essa sonorização, essa vocalização de sons, né, ele tem um parênteses que ele usa tipo um i constante. E aí eles tiveram essas podas neurais, né, a gente foi percebendo que eles pararam de comer muitos tipos de alimentos. E aí a gente acabou, eu e meu esposo conversando, a gente chegou num ponto que a gente falou, acho que seria legal a gente procurar um profissional para dar uma olhada, porque assim, na época não tinha escola, né? Não tinha creche, não tinha nada, tava tudo fechado. Não estava passando nos pediatras, porque nenhum médico estava atendendo. Online, né? Tava tudo online. E aí, assim, quando a gente falou, não, vamos procurar a gente marcou um neuro online, e aí ela falou, olha, o ideal seria vocês fazerem, que assim, é complicado, porque eles seguem, né, aquele DSM-5 deles, e assim, existe um padrão, né, pro CID-10, CID-11, e aí foi quando eles mandaram a gente fazer, entrar numa clínica multidisciplinar com fono, TO, psico. Só que naquela época não tinha nada. Então, assim, a gente ficou meio que amarrado com o diagnóstico. Demorou muito, né? Demorou muito pra gente ter um diagnóstico. E você acha que afetou? Não, porque assim, a gente conseguiu o diagnóstico deles com 2 anos e meio. Então, foi até que a neuro na época falou, olha, é uma idade boa para início. Porque eles ainda estão nessa primeira fase da infância, então é legal já o início de terapias. Foi aí que a gente começou a engajar em terapias, assim, segunda a sexta, bem focado mesmo, porque era a nossa prioridade. E como foi o processo até chegar no diagnóstico do autismo e TDAH? O que mais te
marcou nesse momento? Então, tem alguns pontos, né, que, tipo, essa questão de você precisar ter terapias para ter o diagnóstico é complicado. Porque eu até fui numa palestra uma vez que a médica falou que não daria o diagnóstico por conta de ter que fazer todo o processo. E aí eu questionei, que eu falei, como é que a pessoa vai fazer o tratamento se ela não tem um pré-requisito do diagnóstico? Isso é muito importante, porque as mães precisam saber que existe o F84.9, que é quando as mães estão procurando, investigação do TEA. Então, o médico ele pode colocar o F84.9 para fazer a investigação, em vez de não dar laudo nenhum. Convênios, por exemplo, eles aceitam isso, mas eles não aceitam se você não tiver nada. Uhum. Então, para você ter um processo, um diagnóstico, o diagnóstico em si é complicado, mas assim, você ter um acompanhamento, infelizmente, você precisa de um papel. Sim. Você precisa, porque é tudo burocrático, né? Então, a gente precisa ter um papel na mão para provar que eles tenham alguma deficiência, e eles precisam começar o tratamento. O quanto antes, né? E muitos pais sentem medo ou acabam adiando a procura por ajuda. Então, na sua visão, qual a importância de observar esses sinais precocemente? Então, o medo, a vergonha da família, a família não aceitar. Eu tenho uma mãe hoje de 83 anos, mas na época ela tinha 79. Ela tinha, na época, entre 77 e 79. E, assim, para os idosos também é difícil fazer essa interpretação, porque eles associam isso à birra, você não está conseguindo criar direito, e você tem certeza, né? Então, tipo, essa aceitação do que está em torno de você também é bem complicado. Então, tem, né? Tipo assim, machuca os olhares, né? Sim. Da família, principalmente, quando é o ambiente mais próximo que você tem naquele momento, ficarem olhando, tipo, nossa, ela não tá conseguindo criar ele direito, nossa. E não, né, a gente fica em busca de um diagnóstico também para provar que a culpa não é nossa, né, é uma coisa triste isso pra gente também, porque muitos pais têm vergonha disso, tipo, porque ele como se ele estivesse mostrando, meu filho é assim por conta disso. É triste você ter que fazer isso, é triste você ter que ir no mercado. Lógico, hoje melhorou muito, mas você ir com um cordão para provar o porquê que ele é assim. É complicado, né? E você acredita que ainda existe muita desinformação sobre o autismo e TDAH dentro das famílias e da sociedade? Muita. Está melhorando muito. Assim, as pessoas quando descobrem o laudo e informam as famílias, né? A família hoje com esse acesso a redes sociais, à internet, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Eles começam a ver também, sabe? A começar a entender. Então, tem aquele preconceito, né? Sobre o assunto. Então, eles começam a migrar, só que é o que eu falo. Você vai começando a ler muito, aí começa a entrar coisas que já não entra naquele contexto e já foge. O que é bom para um não é para outro. Exato, né? assim. Porque nem todo mundo é igual, por mais que tenha o diagnóstico, né? Um espectro, né? Então, vamos pensar que cada um tem a sua característica, né? Com certeza. E como foi, emocionalmente, receber o diagnóstico dos seus filhos? Existe realmente o processo de luto? Nossa, existe. Assim, eu falo que quando você engravida, você cria uma criança. Idealiza uma criança. Perfeita. Você sonha com o futuro, você já planeja milhões de coisas para eles. E assim, é complicado, porque é como se você estivesse perdendo aquilo quando você vai recebendo o diagnóstico, quando você vai vendo as limitações. Então, você tem que se adaptar, né, à sua nova realidade. Sua nova realidade é outra, sua nova realidade é terapia, sua nova realidade é fono, e aí o convênio não tem fono, e você tem que ir atrás de brigar com o convênio, e aí você tem que mandar um monte de documento. Então, assim, o que você estava pensando em pôr numa escolinha de futebol, não, agora ele tem que ir para uma linha. Então, assim, é um luto,
Porque você idealizou uma criança, isso é muito coisa de mãe mesmo, assim. Você quer o melhor, você planeja, nossa, quando ele tiver 18 anos, será que eu vou conseguir pagar um intercâmbio para ele, né? Eu vou conseguir me estruturar para isso? E não, a partir de hoje, seu propósito é outro. É tentar ter um bom convênio, é tentar escola que tenha uma qualidade mínima para ter a inclusão, né, com ele. Então, seus objetivos começam a mudar e você tem que sentar, digerir a situação e falar, bom, agora eu tenho que mudar a rota da minha vida. Você falando aí que você tem convênio, tudo, mas você acredita que na parte pública já tem um grande acesso para essas mães que têm essas crianças? Olha, eu te digo que melhorou, mas assim, eu acho que, por exemplo, aqui no meu bairro, eu moro no Butantã, tem algumas ONGs que fazem alguns tratamentos. Mas é trabalho em grupo, não é um trabalho individualizado. Quando eu falo que melhorou, é porque antes não tinha absolutamente nada. Você tem ali na Lapa também, aqui próximo, também tem um que também é tratamento de 1 ano só. Então, independente da evolução ou não, é 1 ano e tchau. Então, são coisas que, assim, é um tijolinho por ano, a gente fala, né? Porque parece que a coisa não anda, mas, assim, anda a passos bem lentos. E, assim, a necessidade principal, que seria um tratamento... Seria diário. Seria diário. Mas, assim, a realidade também vem... Por exemplo, você trabalha. Tenho certeza que você não tem disponibilidade todos os dias de fazer isso. Não. Imagina aquela pessoa que trabalha fora, que às vezes não deixa, não é nem ter, é deixar de fazer porque tem que trabalhar, suprir a necessidade dentro de casa. A gente já teve esse problema, porque assim, eu e meu esposo éramos funcionários públicos, e a gente teve que entrar num bom senso quem iria sair. Porque alguém teria que sair. E como o emprego do meu marido era muito mais longe, não tinha acesso a nenhum benefício, assim, mais substancial para as crianças, então eu decidi eu ficar e ele sair. Não é o que acontece geralmente, porque assim, a grande maioria dos pais ficam para ajudar, quanto mais abandonar o emprego para isso, né? Eu falo que Deus me deu... uma família muito estruturada para isso. Eu tenho a ajuda da minha cunhada, que desde que eles nasceram, com 4 meses que entrou a pandemia, eu tinha que voltar de licença maternidade, ela falou, deixa que eu fico. Então, assim, eu falo que ela é meu braço direito, meu braço esquerdo. Ela é diretamente minha rede de apoio, porque, assim, são muitas poucas pessoas que têm essa rede de apoio, né? Eu tenho a minha cunhada como minha rede de apoio, e meu esposo, né? Então, isso faz com que a gente consiga fazer a logística do dia. E eu conheço muitas mães, meus filhos foram acompanhados pelo CIAN também, que é uma organização também. E eu vejo muitas mães que abandonaram emprego, porque ou elas dão o tratamento para os filhos, ou elas trabalham. E aí, às vezes, elas não conseguem, tem que abrir mão de alguma coisa. Essa escolha é fatal. E assim, aí elas não conseguem o LOAS, aí fica nessa briga de conseguir, né, os direitos, que é bem difícil, assim, eu vejo que tem mães que sofrem demais por essa situação. É engraçado, assim, não indo para o lado feminista da situação, mas assim, a mulher sempre é a carrega o peso maior. Peso. Referente ao que mudou na sua rotina, na maternidade, e na forma de enxergar a vida após o diagnóstico, mas eu queria acrescentar algo a mais aqui. Não só a forma de enxergar a vida, mas quando você teve, pensando que são gêmeos, né? São 2 crianças de uma vez, né? Não bastando isso, né? Ainda veio com o TDAH, o autismo. Como que foi, assim, essa mudança? Foi radical? Foi algo assim, foi, assim que você não esperava?
quando fizemos ultrassom e descobrimos que era gêmeos, a gente já soube que a nossa vida ia ser além do mais difícil, né? Já ia ser difícil, mas ia ser além disso. E aí, assim, tudo seguiu muito bem, assim, eu tive ajudas de tias, assim, muito importantes na minha vida, que logo no começo, quando eles nasceram, me ajudaram bastante. Elas foram um divisor de águas para mim, assim, porque eu não tinha criança na família, assim, a minha família é muito pequena, então eu não sabia como cuidar de crianças. E, assim, eu achei bem legal que elas me ajudaram muito. E, assim, entrou a pandemia, minha cunhada, na época, foi mandada embora, e, assim, eu falei, pelo amor de Deus, vem me ajudar, que eu tenho que voltar a trabalhar. E aí ela começou a me ajudar cuidando deles, e foi quando a gente já começou a perceber as alterações, que entrou todo o processo de busca. E aí, quando a gente tem um laudo, né, quando a gente percebe, vai atrás, mas a gente ainda tem aquela dúvida, né, não, será que né, eu sou mãe de primeira viagem, talvez eu esteja exagerando um pouco, né. E aí é complicado, porque assim, tem que ter aquela adaptação de uma nova rotina, né. Uhum. Porque a gente tem um isolamento social natural. É um isolamento social natural, porque eles não vão conseguir brincar com as outras crianças, a família até conseguir entender a família inteira entender sobre o autismo demanda um tempo. Então, a adaptação na mudança de rotina da família, minha, do meu esposo, do trabalho, também foi grande, porque a gente tinha que começar agora a procurar terapia, o deslocamento para terapia, e volta para casa, e dá almoço, e leva para a escolinha. Então, são todas essas coisas que a gente teve que fazer uma readaptação na nossa vida. Eu também tive problemas sérios no meu trabalho por conta disso. Da não aceitação mas que hora você volta? Você vai demorar muito? Não, eu só vou levar eles e já volto. Então, criou um clima, assim, até entenderem a minha situação. Então, é impactante. Quando a gente recebe o laudo, quando a gente começa, de fato, vamos fazer o tratamento, né? Legal, vamos fazer o tratamento, coloca na perua e ele vai. Não, a gente tem que achar uma clínica próxima. Isso porque eu tenho convênio. Mas, assim, quem não tem, e eu já passei numa fase que eu não tive, que estava em processo de mudança, a gente procurar ONGs, procurar lugares para fazer terapias pela prefeitura, pela UPA, né? Pela UPA não, é a UBS, pela UBS. E aí, na UBS é uma vez por semana, meia hora. Aí eu falei, gente, uma vez por semana, meia hora, é melhor ele ficar em casa assistindo, eu fazendo atividades com ele em casa. Porque era aquela sensação que eles tinham, que eles têm essa questão sensorial, né? Uhum. Então, dentro de uma UBS, muito cheio. Sim. E aí, eles já entravam dentro da sala desregulados. Então, assim, era melhor eu não levar, porque eles já entravam ruins, daqui meia hora acabou. Então, eu falei, não tem sentido isso. Aí, você leva nessas ONGs, que é tudo em grupo, e aí tem uma criança que ela tem um nível muito maior do que o seu, e aí ele acaba pegando, porque eles têm muito isso, eles acabam fazendo repetições, né, de comportamentos. Então, eles acabam transferindo o comportamento da criança para eles. Então, eles voltam gritando de forma diferente, eles voltam fazendo movimentos de formas diferentes. Então, essa questão de grupo também é complicada. É ótimo ter, quando tem uma questão de terapia ocupacional, que é da TO, fazer essa junção para socialização. Eu acho isso muito importante. Mas tem momentos, não sempre, porque isso mexe demais com o comportamento deles no dia a dia. Demais, assim. Então, gente, esse assunto, ele é muito importante, referente às vivências, referente às dores, né? Porque, Cristiane, quando você descobriu isso aí, ele te trouxe uma dor, sim, que você teve que buscar alternativas, teve que buscar possibilidades de tratamento, de cuidado, porque não é meramente o aprender a cuidar de uma criança, vai além disso. E aí, nesse processo, entra também as dores de outras pessoas que podem ser amenizadas, tem pessoas que têm muita dificuldade em procurar ajuda, em saber o que eu faço, por onde eu começo, que profissional que eu tenho que buscar, né?
Então, é bem importante a gente falar sobre esse assunto abertamente, né? Então, muitas famílias, elas não sabem diferenciar uma crise, uma birra ou uma desregulação emocional. Como você explicaria isso para pais típicos entenderem melhor essa situação? É complicado, porque assim, fugindo um pouco do foco os pais que não percebem que os filhos são, e os pais que têm filhos atípicos e que querem entender sobre a situação. Porque tem pai que realmente não tenho na minha família, não me importa saber sobre esse assunto. Mas, infelizmente hoje, o número cresceu muito. Sim. Então, se não é um parente, é um coleguinha da escola. Se não é um coleguinha da escola, é um amiguinho da rua, do condomínio. Então, as pessoas começam a querer ver mais sobre o assunto. E, às vezes, a interpretação que eles têm é diferente. Porque é importante a questão... o Mion, por exemplo. É importante falar um pouco sobre isso, porque as pessoas tinham muito a visão do filho do Mion, né? Como o autista. E, assim, os autistas, eles têm diferentes. E categorias, né? Categorias diferentes. E, assim, às vezes, mas ele fala. Mas ele tá interagindo com as crianças. Por que você acha que ele é autista? Você tem certeza que ele é autista? Então, assim, vem umas indagações que, assim, às vezes a gente acha que a pessoa tá querendo ser... Eles acham que estão querendo interagir sobre o assunto, só que não. Você tem certeza que ela é? Porque eu já ouvi muito isso da minha filha. Você tem certeza que ela é? Eu falei, se não fosse os remedinhos que ela tomasse e quase 3 anos de terapia, com certeza você ia ver quem é ela. Então, é importante as pessoas pesquisarem sobre o assunto. É importante as pessoas terem uma visão não tão... na verdade, se a pessoa filtrar as informações que ela recebe na internet, ver o que é... Se ela foi procurar, é porque ela tem convívio com alguma situação, né? Então, assim, o porquê? Por que ela faz isso? O porquê que essa questão sensorial? Por que ela põe a mão no ouvido? Por que ela não tá um frio? E meu filho, por exemplo, tá um frio e ele tá de camiseta e shorts. Não adianta, ele não põe calça, ele não põe blusa. E já vieram perguntar pra mim. Já tive situações dentro do meu próprio serviço que a assistente social veio pedir pra mim, Cris, tem como você conversar com uma mãe? Porque você tem os dois extremos. Você tem a Mariana, que é nível 1, e você tem o Leonardo, que é nível 3. Então, você meio que fecha, né, essa bolinha. Sim. Porque... Então, você já tá servindo como referência para auxiliar outras pessoas. E assim, já teve situações de, eu não quero falar sobre esse assunto. A assistente social falar, você conversa com essa pessoa? Conversa. Então, a assistente pediu para conversar contigo, ela falou, não quero falar sobre esse assunto. Então, ainda ela não aceitou. Se a mãe ainda não aceitou... Aí fica mais difícil. Exato, ainda existe uma barreira e ela tem que aceitar sair do luto. Né? E essa questão também da pessoa não aceitar, Cristiano, eu acho que vai bem além. Você já parou para pensar no futuro dos seus filhos? E quando eu não mais estiver aqui? Se hoje eu estou aqui. Então, eu acredito que assim, as pessoas têm que entender e estudar, buscar informações para começar a cuidar de uma forma que você dê autonomia a mínima possível para que essas pessoas consigam se virar. Sim. Né? Então, começa como criança, depois como adolescente, depois ele vai se tornar um adulto. Como que vai ser? Ter essas intervenções precoces, elas são fundamentais com que ele tenha uma vida adulta independente. Sim. Meu sonho, assim, minha realização hoje é meu filho, ele ter a independência dele quando ele estiver adulto. Todo esse caminho, essa caminhada que nós estamos fazendo hoje, essa luta, essa correria, a escola, a terapia, é para um dia, sabe, falar, poxa, ele consegue se virar sozinho a hora que eu for, sabe? Então, o caminho dele ele vai conseguir trilhar de uma forma mais, né, mais restrita, mas assim, ele vai conseguir trilhar dentro daquilo que ele consegue. Independente de eu estar aqui ou não, entendeu? As pessoas, elas têm que se conscientizar que ninguém é para sempre. Sim, né? Com certeza. E como você acredita que a informação pode ajudar a diminuir preconceitos e julgamentos no dia a dia? Informações de internet,
informações com as pessoas que são atípicas, porque a gente está sempre disposto, assim, a explicar a gente brinca muito que você sabe que o meu sapato é apertado, mas você nunca calçou ele Pra sentir a dor. Então, assim, eu, pelo menos, sou uma pessoa que, a Cris, me explica um pouco. Nossa, senta, vamos conversar, qual que é a sua dúvida? Já tive adultos, amigos, colegas, adultos autistas, hoje, né, com o Aldo, que falou, nossa, você fala dos seus filhos, mas eu começo a me identificar com isso. Eu falo, você já fez algum teste na internet? Que seja de internet mesmo, às vezes tem uns muito fraquinhos, né? Internet é uma coisa que, assim, já vi eles, como é um assunto muito lucrativo, o autismo, porque deu uma ascensão, tem tratamento com ozônio, tratamento com cloro, você olha e você fala, meu Deus do céu, como assim? Porque eles tentam vender, né? É uma situação que os pais estão num desespero, né? Então, a falta de informações... Eles não sabem o que é correto, vai em qualquer coisa. Pois isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. E aí, as pessoas vão se informando, vão perguntando. Consegui fazer com que uma amiga tivesse um laudo, porque, assim, ela foi atrás para saber por que ela era assim, por que a situação foi... Já que você tocou no assunto, você poderia citar algumas coisas, assim, tanto da menina quanto do menino, como ele é mais profundo, o dela que é leve, algumas características, assim, os pais em casa observarem. Então, quais as principais características que você observa? Então, o meu menino, ele não olhava nos olhos. Tá. Você chamava ele não olhava. A gente fez até um exame chamado, nessa a gente fez pros dois, um exame chamado Bera, que é para ver se o problema não é auditivo. Porque a gente chamava, eles não respondiam, mas a gente começava a perceber que quando começava o desenhinho deles, eles iam correndo. A gente falava, então eles escutam. E aí, então tem isso, você chama 1000 vezes e eles não respondem. E aí, o Léo tem muito disso. Hoje ainda tem muitas vezes que a gente fala, Léo, volta, Léo. E aí, tipo, ele tá num mundinho dele. A Mari, não. Mariana já é até demais, assim. A gente fala que a Mariana, ela pega o microfone, ela já quer falar. Mariana, com 2 anos, a gente brincando, colocou uns EVAs no chuveiro, quando ela tava tomando banho, com letras, números. E ela já falava o alfabeto inteiro. Com 2 anos, com 3 anos e meio, mais ou menos, ela já estava lendo. Na última escolinha, antes dela entrar no ensino fundamental, agora ela já lia. Lia naturalmente. Hoje ela lê com propriedade, fluidez. Então, e assim, nunca ninguém forçou ela a isso. Então, são algumas coisas fora da curva, sabe? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Dentro do marco. Né, assim, calma, ele é o jeito dele. Opa, peraí, uma criança com 6 anos que não consegue interagir com nada, não interage com nenhuma criança, fica ali no cantinho sozinha, ele não é introvertido, né, não é só isso. Uma criança que fica brincando só com um brinquedo, que o Léo tem muito isso, ele segura sempre um brinquedo. Ele tem hiperfoco em alguma coisa? Em carrinhos e futebol. Ele torce para todos os times. Em casa a gente sabe o hino de todos os times. Aí ele quer a camisa de todos os times. Ele nunca pede nada. Nunca. O Leonardo nunca pediu nada. A primeira coisa que ele pediu foi a camisa do Ceará. Falei, meu Deus, onde eu vou arrumar a camisa do Ceará pra ele? Aí, então, ele tem os hiperfocos dele, a Mariana não. A Mariana já não tem hiperfoco. Só que ela tem essa questão de não conseguir interagir muito em amizades. Se vem um grupo de crianças chamar ela já se isola. Quando ela tá falando, ela já não consegue te olhar, ela já começa a mudar o foco. Individual, assim, ela consegue interagir, ter amizades? Consegue, mas ela não consegue acompanhar os pares. Sim. Vem aqui, Mariana, brincar, ela já, prefiro brincar eu e a fulana, sabe? Ou eu sozinha.
Ela gosta, agora tá com esse negócio de figurinha de Copa, né? Essas coisas. Ela, eu quero levar um álbum pra escola. Tipo, eu sei que ela vai perder o álbum, ela vai perder as figurinhas, porque ela vai deixar lá e sair. Porque o TDAH dela também não vai deixar ela acompanhar Ela vai entregar as figurinhas pra todo mundo e sair andando. E tudo bem pra ela, assim. Ela não tem esse senso de responsabilidade. Tudo bem, ela tem 6 anos. Mas pra ela, deixei lá. Então, são espectros totalmente diferentes. A gente tem... são gêmeos, foram criados iguais, juntos, mas são totalmente diferentes. Eu sei que todos... É uma família típica. Nunca é igual ao outro. Nunca é igual, mas em relação ao autismo, deles também é extremamente diferente. É muito bom compartilhar isso, porque às vezes as pessoas em casa começam a observar, né? Às vezes já tem uma desconfiança, né? Eu sempre falava assim na escola, quando eu tinha algo que eu observava nas crianças, e eu chamava o pai, conversava, pedia, falava, leva. Passa, né? Às vezes a própria escola dava encaminhamento, leva para desencargo de consciência. Porque se a gente não tem um diagnóstico, a gente não sabe o que a criança tem, eu tô sofrendo, ela tá sofrendo, né? Porque eu não sei como me posicionar. Quando você tem um diagnóstico, aí você vai começar a estudar para você saber como ensinar, como fazer a abordagem. Não tem nada. Aí também a minha postura muda, né? Então toda a postura, quando eu não sei, quando eu sei e quando não é nada. A postura vai estar referente a como trabalhar. O engajamento da escola vai ser diferente. Sim, com certeza. Porque senão, não flui, né? E aí, eu gostaria de saber de você, que você participa de uma ONG, né? Que ajuda famílias com alimentação. Conta pra gente como que surgiu essa conexão com a Tula, né? Que chama? Tuga. Qual o impacto desse trabalho na sua vida? É engraçado que meu marido fala, nossa, você não tem tempo pra nada, mas você sempre arruma 10 minutos pra alguma coisa, né? Estar aqui também é uma desafio. situação dessa. Eu tenho um amigo muito querido, o Júlio, e ele comentou comigo da gente, ele tem uma questão religiosa, né? E a ideia deles era pedir alimentos, né? Para as pessoas que fossem. E aí, cada pessoa que vai leva 1 quilo de alimento. E a gente começou a fazer cestas. E aí, um dia a gente chamou, pôs numa rede social, para as pessoas irem lá fazer inscrição. De repente, tinham 70 pessoas na fila já para fazer inscrição. E aí, a gente agora tem uma assistente social que está fantástica, a Yara, que também está fazendo todo o levantamento das famílias, né? E a gente se mobiliza, junta as pessoas, um grupo, né, do Tuga Social, e a gente monta cestas com os alimentos que a gente recebe das pessoas que vão até essa instituição religiosa. E todo último domingo do mês a gente faz a distribuição. No fim do ano a gente se mobiliza também muito fortemente para fazer uma festa de fim de ano com brinquedo para as crianças. Eu acho que acolhe nosso coração, sabe? Assim, esquenta. Eu faço com que as crianças vá junto, participe, ajude a pegar documento, ajude a pegar cesta. Porque, assim, é o que eu falo, antes de ser autistas, eles são crianças e eles precisam ser educados como uma criança. Não põe o autismo na frente de nada. O autismo nunca ele tá na frente dos nossos objetivos. Ele não vai fazer isso porque ele é autista. Não. De forma alguma, né? De forma alguma. Então, eles interagem bem nessa situação também da ONG. A gente faz eles participarem. E ela tá crescendo, sabe? A gente tem objetivos, se Deus quiser, nosso CNPJ sairá em breve, pra gente conseguir... Aí, nossos projetos, que são nossos objetivos futuros, eles começam a criar formas, né? Porque eu falo que a gente tem que se organizar, a gente já entregou toda a documentação, eu sou a tesoureira, o Júlio é o presidente, a gente tem a Sandra que é a vice, a gente tem a nossa secretária. Só que assim, a gente não conseguiu andar ainda porque precisa da documentação. Bom, depois eu vou deixar aqui também na descrição, né, tudo sobre a ONG, porque aí vocês podem tanto contribuir, né,
ajudar, né, esse grande projeto. E gostaria de saber também de você, que acabou desenvolvendo um projeto seu, pessoal, muito importante, né? Conta como nasceu esse projeto, qual a transformação que você deseja gerar com ele. Eu falo que depois do nascimento deles, para mim tudo que acontece na minha vida tem um sentido. Eu não iria ter... Minha ideia nunca foi ter filhos, de repente eu engravido e tenho gêmeos. De repente eu tô com as crianças e eu descubro o TEA. E aí eu fico pensando, poxa, tem algum sentido isso, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E com essa ideia do Júlio de fazer de ter a ONG, né? De ter ter o nosso projeto social, a minha ideia é fazer com que se junte, né? O social com meu propósito de vida. Nós termos, porque assim, uma coisa que a gente vê muito é que parece que só criança é autista, né? Parece que passa dos 12, 13 anos, ninguém mais fala do autismo. Acabou, né? Eu acho que, não sei, acho que tem prazo de validade, Acabou, né? E não, né? E conforme vai crescendo, vai piorando, Sim. Né? Porque assim, já é vai ter interação adulto, social, vai trabalhar. Os pais já estão mais velhos, né? Então, são todas essas questões. Então, e eu tenho uma amiga também que ela tem um filho grau 3, e eu falo que é grau 3 mais, né? Porque tem o grau 3. Mais acentuado. É mais acentuado. E ela não consegue colocá-lo em escola. Não existe escola que dê esse suporte para esse grau. Assim, se já não existe para um grau 1, grau 2, 3. Imagine para o 3 mais, né? E aí ela teve que pagar uma escola agora, ela teve que recorrer a recursos de família, a recursos o esposo dela está trabalhando mais do que o normal para pagar uma escola especializada. Então eu acho que assim, são projetos que é para acolher essas mães. Onde eu deixo meu filho a partir de agora? Tá, ele se formou. E agora? Se formou. Ele não sabe nem ler. Sabe? Então, o seu projeto é para englobar todas as escolas que tenham suporte para receber essas crianças, indiferente se seja pública ou particular. Pública ou particular. A gente tem um projeto de colocar crianças na escola, fazer parcerias de escola particular com um órgão público, que nem hoje tem as 6, né? Que são as conveniadas. Receber alunos para desafogar a rede pública, né? Isso seria o principal. Desafogar a rede pública com os alunos, porque, assim, em 2021, a gente tinha 300 mil alunos no estado que eram PCD, eram autistas. Hoje, a gente tem 1,5 milhão em 2025. Aí entra também a questão não só de ter o projeto em si, para trazer essas crianças para as escolas, mas a capacitação desses profissionais para estarem lá dentro também. É algo assim que está difícil ter pessoas que queiram ser professor no âmbito que a gente está na educação hoje. Sim. E outro é profissionalizados para essa área. Sim. É que nem eu falo, né? Antigamente não tinha aula de Libras. E aí hoje já é obrigatório você ter aula de Libras. Eu acho que a capacitação vem muito do que o profissional também queira, né? Sim. Porque se eles realmente quiser, hoje existem diversos cursos que já falam sobre esse assunto. Ah, mas eu não estudei para isso. Desculpa, você entrou numa profissão que você mexe com pessoas, né? E se modifica sempre, né? A vida nunca vai ser o tradicional. Toda profissão, você tem que se adequando à realidade. Um médico, ele tem que ir estudando sempre. Um advogado, um biólogo, um professor. Todas as profissões, elas não param no final da sua graduação, né? Com certeza. Então, o estudo, ele é constante. Então, quem ainda tem essa mentalidade um pouco retrógrada para isso, é complicado. Não vai ter mercado. Não tem mercado e assim, é complicado nos órgãos públicos porque às vezes eles não querem também, né? Bom,
referente a esse projeto. Eu espero que dê certo aí todas as suas parcerias, que você coloque ele o mais breve possível em prática, para que possa ajudar muitas mães aí, né, que tenham necessidade, que precisam desse apoio, né? E eu sempre falo que a gente não busca algo de ajuda, de implementar um projeto por fazer. A gente vai buscar geralmente quando a gente tem uma dor. Sim. Quando aquilo ali foi latente para você, que você viu que aquele ali... Exatamente. Aí você fala assim, se afetou a mim, quantas mil pessoas estão passando pelo mesmo processo que eu passo? E quanto mais você se relaciona, quanto mais você conhece pessoas, você vai descobrindo que às vezes você acha que o seu é gigantesco. Aí você vai descobrir que existem outros muito maiores do que o seu. Sem dúvida. Tem uns que são leves, outros não. E assim vai acontecendo na vida das pessoas. Então, é de suma importância que a gente entenda e que a gente participe, né? Estude, para a gente conhecer cada vez mais, para saber lidar com o que você tem, como também com outras pessoas, né? Sim, sempre procurando informações, procurando conhecimento. Porque você pode não estar no autismo, mas alguém próximo a você vive ele. Então, a empatia em relação a isso, né, a troca de ajuda, porque às vezes a ajuda, a gente não fala ajuda de fica com ele final de semana, não é assim, me dá um abraço, sabe? Calma, sabe? É uma coisa assim, o que você precisa? Mas de fato, sabe? Você quer que eu vou com você? Porque a gente sabe que tem muitas mães solos. Você precisa que eu vá para você no mercado? Sabe? Olha isso, um parente próximo falar isso para uma mãe atípica. O que você precisa? Hoje eu vou no mercado. Às vezes você nem vai, mas assim, hoje eu vou no mercado. Você precisa de alguma coisa? Poxa, às vezes ela tá precisando, mas ela não tem como sair daquela situação, não tem como levá-lo, né? Porque o apoio, ele não é meramente falar assim, eu te apoio, nossa, né? Falar é fácil, então a gente tem que ter ações, que é isso que a Cristiane está falando. Então, Cristiane, parabéns pelo projeto. Que parceiros que você busca para o projeto? Então, como a questão é muito pública, né? Eu falo que a gente tem que ter parceria, um PPP, né? Que é parceria público-privado, porque a grande maioria das mães que realmente tem esse déficit na vida, são mães que realmente não têm suporte para fazer isso. Então, tem que ser uma parceria público-privado. Escolas particulares que agreguem uma quantidade, um número X de alunos, façam a capacitação para isso e recebam esse número de alunos. Hoje a gente está depois da pandemia, muitas escolas particulares estão quase fechando. Tiveram uma época que tiveram muitas escolas que quase fecharam. Então, essas escolas iam até querer fazer essas parcerias com a prefeitura, porque, olha, a mensalidade é X, a escola me transfere Y, e eu recebo esses alunos com os profissionais capacitados, só que eu posso acolher X. Só que a gente, num bairro, tem quantas escolas particulares perdidas? Então, se a gente fizer uma conta, vai desafogar a rede pública e agregar para uma rede privada. O projeto para fazer a questão de um contraturno, né? Ou um turno que seja, né? Para um pai que já tem um filho maior, ou um contraturno para o que é menor. Poxa, para uma mãe conseguir ter 4 horas para ela conseguir tomar um banho, para ela conseguir fazer uma comida, para ela conseguir limpar a casa dela, que ela não aguenta mais ver. Ir ao médico. Ir ao médico, fazer um exame, sabe? São coisas que, assim, os pais deixam aqui na escola porque eles querem se livrar da criança. Nossa, gente, é duro você ouvir isso, sabe? A mãe, ela precisa também conseguir ir no banheiro, gente. É uma questão que a mãe é o cuidador, né? Aquele que cuida. Então, assim, eu sei porque eu já fui cuidadora de idosos. A gente fica doente. Sim. Então, assim, se não tiver um apoio para esse tipo de pessoas que tem filhos, que precisa de um cuidado, às vezes você não tem um dia para você sair, pra você ir ali arrumar um cabelo, gente. Eu tenho uma mãe que mora comigo, que ela é 83 anos. Cada dia é uma estratégia nova.
Cada dia é uma loucura. Dá mais trabalho do que as crianças. Nossa, muito mais, viu? Essa teimosinha. E quando a gente fala de inclusão escolar, ainda existe muitos desafios. Então, na sua visão, qual é a principal dificuldade que as famílias enfrentam hoje? É a falta de capacitação dos profissionais, isso é fato. Isso tem que ser uma coisa constante, a gente tem que ficar frisando isso a todo momento, porque é uma quantidade a mais de funcionários, porque não adianta você fazer o professor de sala de aula ser fazer mestrado, doutorado, pós-graduação em tudo, e ele ser sozinho, com 30 alunos, e dentro desses 30, 35 alunos, ter 8 PCDs. Ele não existe não existe como ele fazer isso. Se o pai não dá conta de um em casa, você vai dar conta de 30. Ele não vai qualificar essa sala. Ele não vai conseguir ajudar nem os típicos, nem os atípicos. Então, uma sala de aula, ela tem que ser muito bem estruturada. O professor, ele consegue ter uma capacitação boa, com auxiliares dentro da sala, mas não que eu queira um professor do lado do meu filho, que não, eu quero que ele socialize, quero que ele, vá com os você pares. Não quer que o aluno vá, chega na sala, seu filho fica lá na sala, ele não consegue acompanhar, dá uma folhinha para desenhar e por isso fica. Sim, porque daí você mistura a educação com a área clínica, né? Porque você fala, eu quero um profissional especializado nisso. Mas você está precisando de um terapeuta dentro da sala? Não, ali é a escola. Então, assim, você precisa ter auxiliares que dê mãos para os professores, porque o típico também vai correr. Sim. O típico também vai aprontar. Então, a professora já tem toda essa dificuldade natural, com essa quantidade que vem aumentando, que eu te falei dos números, é muito grande, né? Ele cresceu demais, laudos, assim. E o professor fica preso, né? Na hora de um intervalo, a criança não vai querer ir para a sala, para o recreio, pro pátio, né? Porque é muito som, é muito estímulo para ele. E ele vai ficar onde? Quem vai ficar com ele? Quem vai ficar com ele? E aí ele tem essa questão alimentar também, porque ele não come tal coisa. Quem é que vai ajudar ele a saber quem vai o arroz, porque ele não come nada colorido, né? Porque o autista tem muito essa questão de cores. Então, quem na hora do pátio vai estar auxiliando ele? Tá vendo como são profissionais que precisam ser qualificados e ter esse agrupamento? Não é simplesmente, vamos capacitar o professor. Coitado, não é o professor o culpado. Tá bom, você qualifica o professor, o que ele vai fazer? Se dividir em 10? Não. Todos os espaços ao mesmo tempo. Pois é, né? Ninguém é onipresente, né, gente? Então, as escolas não estão 100% preparadas ainda, nem né? Nem pública, nem privada. Eu falo para você que eu fui procurar, eu tinha um preconceito sobre escola pública que hoje eu já tirei totalmente do meu... Eu falo isso para todo mundo, eu fui preconceituosa em relação a isso. Fui super bem acolhida, sabe? A diretora da escola, da última e-mail que as crianças ficaram, ela falou, eles vão ser super bem tratados aqui, fique tranquila. Eu acho que uma mãe atípica, é tudo que ela quer ouvir. Sim. É tudo que ela quer ouvir. Porque essa não sabe como que vai ser tratado, se a criança vai conseguir falar ou não. Se a escola tem robótica, né? Se a escola tem línguas, se ela vai falar mandarim. Não, eu quero só um acolhimento. Então, assim, quando você escuta isso de uma escola, e foi de uma escola pública que eu ouvi isso, você fala, nossa, e realmente, sabe? E assim, os pais têm que ir atrás. Sim. Tem o Cefai da prefeitura. Antes de começar o ano letivo, você vai na DRE, né? Do seu bairro. Vai procurar eles, porque eles vão te auxiliarem antes de começar a escola. Antes de começar o ano letivo. Porque daí eles tentam colocar um professor a mais, porque já tem um laudo. Porque é o que eles falam pra gente também. É complicado quando você chega com a criança no primeiro dia de aula e fala, ele é autista. Todo ano que foi programado não tá esperando isso. Então, quando você já tem isso que tem que buscar são os pais. Os pais. Eu fui atrás, eu mandei e-mail pro Cefai, da DRE, do Butantan, conversei com o Daniel, que é um amor de pessoa. Ele me chamou lá, expliquei toda a minha situação dos gêmeos. Ele falou, não,
A gente vai galgando. E realmente, não, tem bairros que não tem, mas assim, Sim. vai atrás, sabe? É. A gente tem que ir atrás. A gente não adianta a gente só também ficar reclamando, sabe? Sim. Ou esperando que a escola providencie. Providencie tudo. Tem esses CCAs que também faz esse contraturno. A gente recebe muito não, né? Uhum. Eu recebi muito não de escola de natação, que eu não posso pegar seu filho. Eu recebi muito não de brinquedoteca, que não pode ficar com eles. Eu recebi não de pirueiro de escola, falando que não podia levar eles. Então a gente tem isso, né? Sim. O não a gente sempre tem, né? Você só precisa buscar o sim. Vamos em busca da humilhação. E você acredita que o Brasil já está preparado para acolher crianças neurodivergentes de forma realmente inclusiva? Então, a gente tem mercados, shoppings, cinemas, parques que estão se adequando muito a isso. Eu percebo pelo menos aqui em São Paulo. Quando eu chego no mercado e estou indo para a fila, eu tento não levá-los, né? Meu objetivo é sempre não levá-los. Mas aconteceu que eu preciso pegá-los da escola e levar para o mercado porque acabou alguma coisa. Eu tento fazer a previsibilidade para eles entenderem o que a gente vai fazer, pegar e sair. E aí, de repente, aquele mercado tá cheio. Já aconteceu de eu estar com o cordãozinho com eles e falei, olha, ele é autista. Não, pode passar aqui nesse caixa. Então, eu percebo que vem mudando a visão de alguns lugares, que o autismo, ele também não é preferencial, ele é prioritário. Uhum. Entendeu? Ele passa na frente do preferencial. Então, assim, são questões shoppings também que estão se adaptando a essa situação, não só por meia entrada, mas, por exemplo, você pode ficar meia hora nesses brinquedos, mas você tem que ficar lá dentro. Uhum. Quando é autista, ele pode entrar e sair. Ó, parou o tempo. Então, daqui tanto tempo, isso não pode acontecer com criança típica. Mas com criança atípica, você já vê um movimento para isso. É muito tempo naquele lugar. Então, você já vê esse movimento deles quererem fazer esses ajustes. Ah, legal. Cinemas que já tem sessões para autistas, que já tem um som mais baixo, né? Menos luzes, assim, ou quer dizer, mais luzes, né? Porque o cinema apaga todo para criança autista, isso é um terror. Então, tipo, eles deixam uma meia luz. Então, eu vejo um movimento querendo uma adaptação diferente do que a gente vê na questão da educação, que ainda não existe uma cartilha para ser seguida, né? Olha, a gente precisa fazer esse movimento. Você estava falando aí da previsibilidade aí, quando você estava indo para o mercado. Então, por exemplo, se você fala pro seu filho que você vai no cinema, vamos dizer assim hoje, com ele. E aí, no meio do caminho, você desiste e vai e faz outra coisa. Ele desregula. Acabou o dia. Desregula. Pra você ter ideia, ontem, vou te contar uma história. Ontem, meu esposo, assim, a gente fala sempre, a gente tem que chegar em casa, tem que estar todo mundo em casa na hora que a gente chegar da escola. Tem que estar todo mundo em casa, porque senão é um transtorno. Meu esposo, ele trabalha como eletricista e chegou um pedido de emergência que tinha acabado a luz numa casa e que se ele podia ir lá rapidinho. Ele foi sair bem na hora que eu tava chegando com as crianças da escola. Leonardo desregulou totalmente, porque como assim o pai tá saindo, o pai trabalha? Como assim ele vai sair? Eu tive que ir junto no serviço dele com o menino e ele ficou lá quietinho, tipo, só observando o pai. Porque ele desregulou totalmente. Mudou a rotina deles. Eles têm uma rotina, eles seguem uma rotina. Caminho é uma rotina. Se você muda o caminho de ir para terapia e para a escola, né, você já começa a ver uma movimentação dentro do carro. Que conselho você daria para as mães e pais que estão percebendo sinais nos filhos e que ainda têm medo de procurar ajuda? Não tenha medo. Não tenha medo de ir atrás, não tenha vergonha. A intervenção precoce, ela é fundamental. A gente não vai estar aqui para sempre. A nossa vergonha de hoje vai ser a frustração dele lá na frente. Hoje em dia você vê muitas crianças, adolescentes e adultos depressivos, com ansiedade. Tem muito essa questão nervosa, né? Você vê as pessoas ficando muito nervosas nas ruas.
E aí, assim, são coisas que a gente tem que olhar desde o começo, sabe? A gente não tem que olhar pra gente. O que vão falar de mim? O que vão me julgar sobre o diagnóstico? Pensa que, assim, você tá olhando pro futuro dele, sabe? E que lição que você teve, assim, que teus filhos te ensinaram até hoje? Muito. Assim, eu vejo as pessoas que me conheciam antes deles, falava, nossa, como você mudou. Como você mudou, porque assim, eu tinha uma visão de vida, assim, muito, ou é azul ou é vermelho, sabe? Não, a gente muda, a gente vira a página, assim, a aceitação da vida é muito maior, assim, o copo meio cheio tá sempre cheio. Porque se, assim, porque a gente tem mãe atípica, se nosso filho fala, mamãe, oi, ele falou mamãe, perfeitamente, isso pra gente é o máximo. E aí, pro mamãe atípica, fala, nossa, mas ele só falou mamãe. Não, pra gente é muito. Sim. Então, o copo meio cheio é muito cheio pra gente. As pequenas coisas fazem a gente ficar muito feliz. Meu filho cortou o cabelo sem eu precisar segurar. Nossa, que maravilha. Nossa, pra mim foi a felicidade do mês. Sabe? Então, a gente começa a ver nos pequenos detalhes. Nossa, a gente se agradece sempre por pouco. Tudo é pouco pra mim, não, pra mim é muito. Todo avanço. Já foi um avanço todo incrível. Avanço é maravilhoso. É agradecer e falar, tô no caminho certo. Muito bom. Gente, esse assunto, assim, olha, a gente tem muito mais ainda para continuar, né, Cristiane? Que, assim, muitos pais, eles precisam saber como que é realmente a vida daquela pessoa que tá passando. Tem muitas pessoas que, hoje, tem umas que se mostram, outras não. Estão lá, trancadinhas na sua casa, passando a sua dor, a sua dificuldade. E pra gente mostrar que por mais que a gente tenha dificuldades, que você tem desafios, você não parou. Não. Você tá sempre em busca de melhorias, né, de coisas novas para que possa agregar, que possa melhorar o desenvolvimento dos seus filhos. Sim. E que possa ter uma vida mais leve, né, Cristiane? Que acho que isso aí é fundamental para todos nós, né? É difícil, mas... mas tem jeito. Então, gostaria de agradecer imensamente, viu, pela oportunidade de ter você aqui, de você abrir, né, a sua história dos seus filhos, contar um pouquinho aqui do seu projeto, do que você vivencia todos os dias com seus filhos, para que a gente possa, com a sua história, né, chegar em outras pessoas também que precisam ouvir, que precisam conhecer um pouquinho mais e saber que existe possibilidades. Né? Tá ótimo. Gente, agradeço a cada um de vocês, vou deixar aqui embaixo a descrição também das redes sociais da Cristiane, do projeto, da ONG, para que vocês possam entrar em contato com ela. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição para poder auxiliar vocês, tá? Um grande abraço e até mais o próximo podcast.